Eren Yeager é uma das personas literárias mais intrigantes da atualidade devido à complexa história que seu autor desenvolveu. Ainda que o final não tenha sido tão satisfatório quanto nós queríamos que fosse, o personagem apresentou uma desenvoltura tão interessante que nos cativa de uma maneira que não deveria nos cativar considerando o final da história. Mas Isayama, que é o seu autor, desenvolveu tão bem essa estrutura narrativa que nos faz pensar acerca de que a sociedade não é muito bem aquilo que nem esperamos nem achamos que seja. Uma lição acerca de como a política e as diversidades ideológicas podem ser o caminho do diálogo, mas que o dínamo humano altamente destrutivo nos mostra que o caminho para a união e o diálogo é muito mais complexo, longo e cheio de atrasos, os quais nós não vamos encontrar com tanta facilidade uma solução. Eu sou o Sérgio e esse é o Café Filosófico. Como eu já adiantei a vocês, hoje nós vamos analisar como o extremismo político corrói a sociedade e nós vamos ter como exemplo um personagem fictício, mas muito vívido, que é Eren Yeager de Attack on Titan. E como um espelho para a realidade, ele também demonstra uma ligação com personagens reais. Então, vamos falar um pouco sobre polarização, bolhas sociais e de como a mentalidade de nós contra eles e ver até onde isso nos leva no fim da Toca do Coelho. Infelizmente, casos de violência extrema não são novidade. Na verdade, eles estão mais atuais do que nunca, como no caso recente, no que aconteceu com o ativista político Charlie Kirk. E nós devemos entender que a importância disso, que a compreensão disso, nos permite reconhecer os sinais que antes escalem demais, como infelizmente já escalaram, para que possamos manter o diálogo, a empatia e evitar que o tecido social se rasgue mais do que ele já está rasgado, se é que já não é um ponto sem volta. Em Attack on Titan, nós temos a ideia de que há os Eldianos e os Titãs, os muros, a descoberta e etc. Mais lá pra frente, nós descobrimos que o mundo não foi destruído pelos Titãs como vemos na história original. Na verdade, foram os próprios humanos que prenderam os Eldianos, que são aqueles que moram na ilha de Paradis, onde se passa a maior parte da história, é que são os verdadeiros culpados por boa parte das tragédias. Pelo simples fato dos crimes de gerações tão anteriores que as pessoas presentes não têm responsabilidade alguma. Eren, devido a um ataque que houve na sua cidade, ele acabou sendo uma vítima, se traumatizando e se tornando tão vingativo quanto as próprias pessoas que o atacaram, mesmo que ele não saiba disso. E com o passar do tempo e com a perda de amigos, ele acabou se tornando cada vez mais afeto a medidas extremas, que culminaram sucessivamente, uma alimentando a outra, que, como eu falei, culminaram no estrondo, que é o maior exemplo de nós não podemos viver em harmonia. A teoria do Friend vs Enemy, de Carl Schmitt, é a ideia de que política, em muitos casos, é estruturada em oposição. A ideia de quem é nós e quem é eles. Essa ideia é muito presente para fomentar e manipular grupos separados, para que a sociedade seja muito mais fácil como um todo de controlar, e o grupo a qual se fortalece em indivíduo dá poder àquele que o manipula. Há também o modelo de, perdão pela pronúncia, talvez eu fale errado, de Kruglansky, espero estar falando certo, de
do livro, de The Making of Violent Extremists. E são 3 componentes que formam essa ideia: a necessidade de significância pessoal, a narrativa que identifica um inimigo, a explicação moral ou rede de apoio e a ideologia compartilhada. E como nós podemos explicar ou aplicar isso a Eren, para que possamos entender o contexto ao qual estamos vivendo? Eren sofre um trauma de início, que é a perda da sua mãe devido ao ataque à sua cidade natal. Isso cria a necessidade de significância. E qual a parte da narrativa, que é a segunda parte dessa construção? A opressão sofrida pelos Eldianos nas mãos dos Marleyanos. Eles são monstros, eles merecem punição. Muitas dessas pessoas não estavam lá, na verdade nenhuma das pessoas de Eldia estavam lá para cometer os crimes contra Marley. Eles nasceram 100 anos depois do fim do conflito entre essas duas populações. Então, que crimes eles cometeram para estar passando por aquilo? E por fim, o terceiro ponto é a rede, que é seus aliados, seguidores, o contexto cultural e ideológico dentro do anime, do mangá, do mundo ficcional, que aos poucos vai reforçando essa polarização, que nós podemos ver nos 2 outros pontos, na necessidade de significância, que é a polarização de Eren após ele perder sua mãe e tudo que ele conhecia. A narrativa, que é a opressão que os Eldianos causaram aos Marleyanos, devido aos Eldianos antigos terem feito mal aos ancestrais dos Marleyanos presentes. 2 grupos separados por ideias, as quais nenhum tem culpa diretamente um do outro. Explicar essas bolhas que nascem não só na ficção, mas na realidade, é muito complexo, porque elas envolvem o contexto histórico, sociocultural, geopolítico, geográfico, ideológico e religioso. Quando pessoas interagem apenas ou sobretudo com quem pensa igual, como acontece nos algoritmos de redes sociais, isso acaba agravando de certa forma. Nós ficamos presos num reforço de viés de confirmação. Mas como podemos escapar disso? Como nós podemos nos livrar disso? Nós fazemos a pior coisa possível, que é culpar o algoritmo. Culpar a máquina pelo erro humano. A máquina, ela só faz aquilo que ela foi programada. Mas você tem a vontade própria de sair daquilo, mas não escolhe. Porque é confortável não pensar antes de errar. E é melhor ainda não pensar depois de errar. Eren, ao decorrer da história, ele vai passando por seus limites morais próprios, muitos dos quais às vezes sua mãe lhe ensinou. Ele, até certo ponto, não deixa de lutar só por liberdade, mas ele passa a eliminar grupos inteiros, às vezes até civis, e no final ele usa o terror como sua maior arma, o medo extremo, para que, em sua ideia, aqueles os quais o mesmo ama não sofram. E como esse personagem deixa de ver indivíduos, ele, com o tempo da história, ele passa a ver grupos e não mais indivíduos, que são os Marleyanos, os inimigos, e os Eldianos, que são sua família ou seus amigos, que é tudo que ele conhece. Ele ficou tão preso a uma guerra constante que foi jogada para ele, que ele não consegue mais escapar. E através disso ele justifica os meios mais brutais possíveis para chegar ao seu fim, numa ideia mais maquiavélica possível. E relacionar essas teorias éticas, como por exemplo o utilitarismo extremo versus o direito humano, isso acaba nos levando a um debate quase que sem fim, numa ideia de que os fins justificam os meios. Só que isso gera um perigo. Filósofos como Kant diriam que não se pode tratar pessoas apenas como meio. Pessoas já são fim em si. E nós temos vários exemplos através da história de que as coisas saíram extremamente do controle e no final voltaram para o início.
guerras civis, a Revolução Francesa, por exemplo, que acabou com a monarquia e no fim da Revolução a monarquia voltou, só que com Napoleão. No final foi tudo por nada, digamos assim, porque voltou a ser o que era. Nós temos regimes autoritários que fazem a propaganda de inimigo. Por exemplo, o rei é inimigo do povo, como foi o que aconteceu em Attack on Titan. As facções reais foram vistas como inimigos. E essas ideologias que tem Wista no nome, que eu não vou falar aqui, acabam criando inimigos, monstros, que merecem ser perseguidos. É uma justificativa de terror, de perseguição, de dizimação com pessoas que você não conhece, nunca viu na sua vida, mas que só porque pertencem a um grupo merecem ser odiadas. A polarização, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em outros países, ela vem gerando esses discursos cada vez polarizados da deslegitimação do outro. Eles são corruptos, são maus, são inimigos do progresso. O caso de Charlie Kirk, ocorrido agora 10 de setembro de 2025, é um dos exemplos mais extremos de como a polarização vai além das palavras e chega à violência. E não se engane ao achar que só porque o homem que fez isso era um lunático, que as pessoas comuns também não fariam. Ele era um ativista que, apesar de ser de uma família conservadora, foi radicalizado após entrar na universidade, segundo palavras do próprio pai, que foi quem o entregou. E o Charlie, que acabou falecendo devido ao disparo, era alguém a favor às armas, ao armamento da população, era conservador e foi morto pela arma, enquanto que a pessoa que era contra essas ideias foi quem puxou o gatilho. Vocês entendem a força que isso gera na sociedade? Agora surgiram debates sobre até que ponto o discurso polarizado pode chegar na sociedade. O ressentimento político, a radicalização online, tudo isso acaba contribuindo para mais tragédias. Mas analise bem qual dos lados é que está gerando mais violência. Isso é um problema ainda maior. Mas essa ideia, no fim, segue o mesmo roteiro de sempre da política, que é criar inimigos por poder. O inimigo externo e interno serve para unir o nós em torno de uma causa, dar a legitimidade a lideranças autoritárias muitas vezes, que acabam justificando medidas extraordinárias. E aqui eu não estou dizendo de qual lado, mas você sabe muito bem qual é. Exemplos filosóficos como Hobbes e o estado da natureza, que como o medo do inimigo leva pessoas a aceitarem a autoridade, a teoria do bode expiatório de René Girard. Então, no caso de Eren, ele percebe que Marley é um sistema opressor e inimigo e tem que ser eliminado, mas Eren só chegou a esse ponto porque os Marleyanos faziam isso com pessoas que não estavam fazendo nada com eles, basicamente. Pessoas que só estavam vivendo suas vidas, e essas pessoas passaram a sofrer violência simplesmente por existirem na sociedade. Então essa distinção entre Eldianos e Marleyanos se torna uma categoria essencial, que independente de tudo, identidade e camadas, acaba surgindo apenas com uma ideia deles e nós, e esquece locais de nascimento, de pertencimento, de ideias. Então o uso de discursos políticos que pintam opositores como inimigos da nação ou da moral, que são muito amplificados pelo mau uso das redes sociais, acabam gerando esse tipo de coisa. Mas quando o extremismo age, tudo se perde. A confiança entre os cidadãos, a confiança na mídia, nas instituições, a capacidade de diálogo, ela acaba perdendo o seu compromisso de negociação e se torna meramente uma ferramenta de incitação. Quando se pensa que eles não merecem ser ouvidos, o diálogo se esvai. Então, acaba ocorrendo uma espécie de erosão das normas, dos direitos, da pluralidade, é claro, e a violência acaba se tornando comum, como o abuso verbal, o ataque a políticos, como aconteceu com Charlie. Então, o que nós podemos tirar disso? Nosso dever,
seria estabelecer uma sociedade justa, o que implica em respeito mútuo mesmo quando se discorda. Hannah Arendt, por exemplo, no seu trabalho da banalidade do mal, fala que pessoas comuns que, em certas condições, participam até permitem o mal sem ver. Nós temos dezenas de exemplos na história de pessoas que permitiram que o mal prevalecesse, ocorrendo tragédias horrendas como a Segunda Guerra Mundial, simplesmente porque deixaram. Eren é uma metáfora muito interessante acerca do extremismo, das razões que levam a ele, como a narrativa, a rede, etc. O extremismo político, ele não nasce pronto, ele é criado muitas vezes e geralmente por outro extremismo. Então, você não precisa concordar com o outro, mas é fundamental reconhecer a humanidade, o valor, a honra do outro. Coisas válidas que existem em diferentes perspectivas. O incentivo ao diálogo, à escuta é muito bom, porque muitas vezes você está com o poder de gerar a violência, e isso é muito prazeroso para o nosso ego, mas muitas vezes o outro é que tem o poder. Quando você tem amor ao próximo, você está tendo amor a si mesmo, para que você mesmo não justifique a violência contra você. E você? O que faz para sair da bolha? Você acha que Eren teve justificativa em algum ponto? É bem provável que até certo ponto ele tenha mesmo. Então, se liga que próxima semana tem mais conteúdo, mas não se esqueça. Incentivar a violência é algo errado. O discurso de ódio e a perseguição a pessoas que você discorda não é algo certo. O crescimento do desenvolvimento humano só advém do debate de ideias e da confrontação das suas próprias para que você mesmo aprenda e desenvolva. Mas infelizmente muitas vezes as pessoas simplesmente não querem conversar. E como diria o Android 16, existem inimigos que não se podem conversar. É uma infelicidade. Tenha um bom dia.